Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário Série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 5, Uma Vida com Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quarta-feira, ler com a oração Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, libertos do pecado e do pavor da morte. Sabemos que a escada que conecta a terra com o céu está na igreja. Quando saímos às ruas para pregar o evangelho e praticar o posso orar por você, conectamos as pessoas com o plano celestial, pois a igreja é a porta dos céus e Cristo é quem conecta as pessoas com o céu. Ele é o conector, a escada, o centro de comunicação da terra com o céu. Portanto, não é nossa habilidade de falar a palavra que conectará as pessoas com o céu, mas é Cristo. Sendo assim, não use sua habilidade para fazer a obra de Deus ou para tentar conectar as pessoas com Ele. Use a palavra de Cristo. No capítulo 3 de Gênesis, a serpente, com sua astúcia, corrompeu a mente de Eva e a fez duvidar da palavra de Deus. Pela hesitação da mente, a serpente conseguiu atrair e enganar a mulher, e para substituir a Deus ofereceu-lhe uma alternativa, ou seja, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, o homem desconectou-se de Deus, que é a única verdade do universo. Ao desconectar-se de Deus, o homem caiu em vácuo, vaidade, falsidade e mentira. Por essa razão, Deus enviou seu próprio Filho para tornar-se homem. João capítulo 1, versículo 14 diz: O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A humanidade em geral vive desconectada de Deus e sob a escravidão de Satanás, como está explicado em Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Capítulo 2, versículos 14 e 15. Satanás domina e escraviza as pessoas com o pavor da morte. Por ter medo de morrer, muitos adoram ídolos e lhes fazem oferendas para se proteger da morte, prática comum em alguns países. Passei por estradas perigosas de Taiwan, na China, onde há dinheiro jogado nas encruzilhadas para comprar a proteção dos ídolos. Para ter prosperidade e saúde, muitos fazem pacto com os ídolos e se tornam reféns e escravos de Satanás. Graças a Deus, Jesus veio libertar-nos da escravidão. Como nós, o Filho tomou a semelhança da carne humana, mas sem participar do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A carne está enferma e não consegue cumprir a lei. Prestemos bastante atenção ao que a Bíblia menciona. Jesus tomou a semelhança da carne do pecado. Isso quer dizer que quando se fez carne, ele não nasceu da vontade da carne, ou seja, de um pai e de uma mãe. Ele nasceu de Maria por meio da concepção do Espírito Santo. Por isso não tomou a carne do pecado, mas apenas a semelhança do pecado. Ele se parecia com o homem, tinha a semelhança do homem, mas não tinha pecado.
quando a semelhança da carne do pecado foi para a cruz, condenou Deus na carne o pecado. Aleluia! Isso é motivo de alegria para nós. Amado leitor, não viva refém do pecado, não tenha medo da morte, saia da esfera de temor e escravidão. Deus já o libertou de tudo isso. Colossenses 1,13. Creia. Como cristãos, podemos e devemos viver essa realidade espiritual na terra. Pergunta de hoje: como não ser refém do pecado e do pavor da morte? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.